Notícias do entretenimento analógico. Com Ivar e Marcelo. E o VTT News está começando. Sejam bem-vindos ao VTT News de 25 de maio de 2011. Surge uma nova editora no mercado de entretenimento analógico brasileiro. É a Redbox Editora. Foi criada pelo pessoal do Old Dragon para poder inicialmente publicar, é assim que você fala, né? Publicar o Old Dragon. Publicar, quer dizer, trazer a público, né? É. Não quer dizer necessariamente imprimir o negócio. Mas o projeto deles não é ficar só nisso, não. O Old Dragon é só o carro-chefe. Eles... As mesmas coisas que você conseguia comprar no antigo site do Old Dragon, que eram dados, miniaturas, mapas, agora está na Red Store, no site da Redbox Editora, redboxeditora.com.br. Agora achei interessante a escolha do nome. Redbox parece ser uma referência óbvia à caixa básica nova do D&D, né? Nada mais old school do que isso, né? Mas misturou português com inglês, com Redbox Editora. Assim, a ordem, né? Esse tipo de ordem, né? A nome editora no final é bem americano, né? Então eles seriam Redbox Publishing. Em português eles seriam a editora Redbox, né? Que nem editora Saraiva, não é Saraiva a editora. É interessante esses anglicismos na língua portuguesa, né? Acontece, não é comum, mas às vezes acontece, né? Tem algumas editoras um pouco mais tradicionais. Eu acho que tinha aquela antiga José Olímpio Editora, que era nessa ordem mesmo. É verdade, era José Olímpio. Mas era uma ou outra também, né? Tinha... É que eu me lembrei agora. Bom, então está no ar. O pessoal que está ouvindo já está falando, esse cara é velho, né? Entregando a idade. Outra coisa que mudou também nas interwebs é o novo site da Rede RPG. 8 anos de campanha na web e agora com um novo website. Novo website, novo layout, nova... A proposta ainda é a mesma, né? Mas deram uma remodelada geral. O layout do site antigo já estava bem datado, estava muito complicado você navegar e a parte de downloads também era meio complexa, você só tinha acesso caso se registrasse. Então o pessoal da Rede RPG pegou e deram uma remodelada total no site e no conteúdo deles. Então agora... Para você acessar o site da Rede RPG, você coloca no seu browser www.rederpg.com.br/WP, porque o site é feito na plataforma WordPress. E tá bonito pra caramba, o site tá lindo, tá bem moderno, você tem razão. O antigo site da Rede RPG era a maior cara de site dos anos 90, né? Exato, cara, era assim, era chato de você procurar alguma coisa lá dentro, sabe? Mas agora não, agora sim. A proposta continua basicamente a mesma, mas está bem melhor organizado e com uma cara bem mais moderna também. Então o pessoal lá acertou, finalmente deram um chute aí na direção certa. Terceiro RPG Com confirmado e chegando. Ei! Assim, mas o site não tá no ar ainda, né? Só falta o site entrar no ar. Essa notícia foi divulgada pelo Douglas 3 do D3 System. Tanto é que a gente está sabendo da notícia por causa do D3 System, também que voltou dos mortos para dar essa notícia. O site, o pessoal andou reclamando no Twitter que estava fora do ar, você acessou aí agora e não tá no ar ainda não, né? Cara, faz 5 minutos que eu acessei aqui, o rpgcom.com.br ainda não está no ar nesse momento. Até o fechamento dessa edição, o rpgcom.com.br não estava no ar, mas fiquem de olho. O que eu gostei é o seguinte, novidades. Vai ser na Avenida Jabaquara, número 1673, Colégio Santa Amália. Fica assim, se olhar no mapa, eles têm um mapinha, tipo a duas quadras, é tipo... Aqui fala 20 passos. Fica uma cusparada de distância do metrô, cara. Na verdade tem duas saídas de metrô, uma um pouco mais longe e uma do lado. Isso ficou ótimo, nos outros 2 anos já era perto, mas dessa vez está pertinho. E outra coisa legal também, desta vez vai ser das 9 da manhã até as 9 da noite. Nada mais essa de fechar às 5 da tarde. E fechar ao pôr do sol, porque criança não pode ficar no RPG Com depois que anoitece, né? Na primeira RPG Com eu fui para trabalhar. Passei os 2 dias coletando informações, coletando dados, coletando áudio e não me diverti. Eu senti que eu fui para trabalhar e não curti. Tanto é que no segundo ano eu deixei a cobertura para você e para Mônica. Entrei na sala, né, na área de... Você foi lá para a quadra onde tinha as mesas de jogo. E joguei RPG os 2 dias. Gravei um monte de coisa, perdi um áudio infelizmente, mas eu fui jogar RPG.
Também tive a sensação de que eu não vi nada, porque eu fiquei jogando RPG, não vi uma palestra, não vi nada. A RPG Com passou batida. Este ano... O máximo que você viu foi a barraquinha de venda de miniaturas de D&D, né? Nossa, é verdade. Todo o dinheiro que eu ganhei vendendo camiseta, eu gastei naquela barraquinha de miniaturas. Mas, enfim. Este ano eu acho que vai dar pra fazer as duas coisas. Exclusive, nós propomos lá pro D3 uma palestra com eu e outros podcasters, e se o Ivar acabar indo, se o Arthur acabar indo também, nós vamos ver se dá certo, né? Ainda não recebemos nem a resposta Assim, viemos a proposta, estamos esperando para ver o que o RPG Com responde. Uma palestra para falar dos segredos da profissão, né? Falar das dicas de podcasters. Vamos ver. Profissão? Não, cara, profissão não. Isso aqui para mim é diversão. As dicas da diversão, então. Uhum. Falando em estreia, já que estamos no bloco de estreias, surge na Terceira Terra, surge atrás daquela montanha da Terceira Terra, uma cartinha de médica, assim. Começamos a publicar pra felicidade de alguns, para desespero de outros também. Para preencher o nicho que estava faltando, né, cara? Surge o podcast Médica à la carte. Surge assim, né? Ele tá no 6º episódio. Surge no episódio 6. Isso. Porque o Médica à la carte, ele é do blog Arcana, arcana.com.br. Mas o Leonardo Mello entrou em contato comigo perguntando como é que faria para ele entrar pra Terceira Terra. E então tá funcionando assim. O Médica à la carte, é que nem o God Mode, ainda está... O Médica à la carte é do blog arcana.com.br. Lá tem as notícias, tem os recados, tem tudo. Mas o MP3, né, o podcast, está hospedado na Terceira Terra agora, e as postagens saem ao mesmo tempo nos dois lugares. Quando sair o podcast, vai sair na Terceira Terra e também sai no arcana.com.br, que nem o God Mode. Sai na Terceira Terra e sai no godmodepodcast.com.br. Sai lá no TPK Brasil também, o nosso fórum, né? E agora você pode discutir os episódios no TPK Brasil, mas está hospedado na Terceira Terra. E por enquanto tá só o episódio 6, mas nós vamos trazer os outros 5 episódios para dentro da Terceira Terra também. A periodicidade dele é qual, Marcelo? Quinzenal. Você que tá mais... Quinzenal. Tá certo. Teoricamente é para sair toda terça-feira, mas o nosso calendário não tá escrito em pedra. Se uma semana atrasar, sai outro dia. Se numa terça-feira tiver, por exemplo, a terça-feira também é o dia do Holocast. Se numa terça-feira também tiver Holocast, é o que me mandar o MP3 primeiro, sai, o outro sai no dia seguinte. É isso aí, first come, first served. Né? Muito bom. Comprar RPGs, comprar livros é legal. E se você tiver um desconto, melhor ainda. Então, o Book Depository tá com um desconto de 10% em tudo. Começa a primavera, começa assim, né? É primavera no hemisfério norte e a gente também ganha. Eles adoram fazer esses descontos de primavera, né? Então, até dia 31 de maio, qualquer pessoa que for no bookdepository.co.uk, não é o americano, gente, é o britânico, e usar o cupom, né? Usar na área de código de desconto May11, é May, o mês de maio, e o numeral 11, vai ganhar 10% de qualquer coisa que comprar. E vai até dia 31 de maio, e eu recomendo, se vocês forem comprar alguma coisa no Book Depository, acessa o banner que está lá no topo da Terceira Terra, do lado do logotipo. Eu acho que o banner que está aparecendo lá é até o banner desses 10% de desconto. Você clica lá, vai para o Book Depository. Isso, já está aparecendo aqui o banner dessa promoção, que é azul claro, com uma bola amarela. E nós ganhamos... as cores porque a gente tem pelo menos um ouvinte daltônico, né, Gustavo? E nós ganhamos comissão, por isso é legal vocês comprarem alguma coisa através daquele banner, porque mais ou menos 4, 5% do que você gastar vai para a Terceira Terra. Uhum. Falando em descontos... Falando em desconto, né? A Fat Dragon Games também está fazendo a mesma coisa em todos os seus produtos do Drive-Thru RPG, Drive-Thru RPG. O código, o cupom, né, é FATMAYJUNE11. Fat, gordo, May, maio, June, que é junho, e o numeral 11. FATMAYJUNE11. Você ganha 20% de desconto de uma única compra. Então, se você quiser comprar de novo, acho que você tem que colocar o cupom de novo, não tenho certeza. Fat Dragon Games, eu gosto muito do que eles fazem. Eles têm uma série chamada Easy Tiles, que são PDFs montáveis, assim, né, de mapas encaixáveis, que nem o Dungeon Tiles. Uhum. Só que eles são desenhados e feitos no computador, assim, um estilo bem diferentão, assim. E o mais legal é que eles são muito mais baratos, porque você compra o PDF e imprime. Você pode imprimir em papel cartão, pode levar na gráfica e imprimir em papel... como é que chama aquele papel grosso? Papel Paraná? Papel Paraná é um papelão, né? Então seria o papel couché que você imprime nas gráficas rápidas. Ele fica bem bonito. E aí depois você cola no papel Paraná, isso?
Você pode colar no papel Paraná, você pode laminar, né, que fazer a antiga plastificação também. E, enfim, né, você pode fazer de vários tamanhos. E geralmente essas gráficas rápidas oferecem serviço de impressão em tamanhos grandes, em tamanho A3, tamanho A2. Mas eu gosto do lance de ser baratinho. Você paga alguns dólares num PDF, não tem o custo de envio, e você imprime na sua casa, numa folha de papel mesmo. Você não tem nem... não dá nem dó de jogar fora depois. Eu já comprei muitos Easy Tiles da Fat Dragon Games. E eles também têm uma série, isso eu não comprei ainda, porque eu não tenho espaço. Eles têm uma série de 3D, cara, de mapinhas 3D, castelos, casas, dungeons 3D, que nem o World War Games, que nós já falamos no Vozes. Eles também têm uma versão mais barata do que da WorldWorks Games, porque, convenhamos, da WorldWorks Games é uma coisa profissa, né, cara? Assim, é a coisa amadora mais profissional que eu já vi, sabe? Porque é pra você montar em casa, mas o resultado, assim, se você investir bem na qualidade de impressão, eles têm uns mecanismos que você monta com o próprio papel para você deixar as paredes dos castelos, das casas, tavernas, bem em pezinho, assim, e um encaixe perfeito para que uma miniatura você não derrube ela durante o jogo. E o sistema que eles têm é muito bom, né? Há esses outros da Fat Dragon, Marcelo, eu não sei se eles têm um sistema de fixação tão sofisticado. Eles são de colar, eu nunca comprei porque eu não tenho espaço de montar isso aqui e deixar. Mas pelo que eu vejo, porque você sempre pode ver a primeira página ou algumas das primeiras páginas antes de comprar lá na Drive-Thru RPG. Ele tem aquele sistema de cola que você dobra uma abinha e cola, sabe? Mas eles são muito bem feitos. Um que eu quase comprei foi uma torre. Uma orelhinha, né? Isso, uma orelhinha. A diferença da WorldWorks Games é que não tem cola para você montar as casas. Você monta as paredes e depois você vai encaixando tudo. Acabou de jogar, você desmonta e guarda. Saquei, não precisa ficar permanentemente montado. Não. Essa que é o grande barato da WorldWorks Games. Mas eu recomendo então, quem tiver a fim de experimentar Tiles, uma versão mais barata, mais em conta de Dungeon Tiles, dá uma olhada lá no Fat Dragon Games. São 20% de desconto em um produto, cara. É muita coisa. Aproveita aí. Agora, você tem medo de desconto, Ivar? Medo de desconto? Não, cara. Hoje em dia não mais. Agora que eu cresci não tenho mais, mas quando eu era criança eu tinha. Mas tem coisa que te dá medinho, não tem? Tem, tipo, cara, Little Fear. Bom, né? E são pequenos medos que me dão de vez em quando. Cara, esse foi o link mais forçado que a gente já fez até hoje. Eu acho que se contar os estilingue ficou mais forçado de todos também, cara. Eita. Tá certo. Bom, pra quem não conhece, existe um RPG chamado Little Fears. Foi escrito pelo Jason L. Blair e ele já existe faz alguns anos. Eu acho que a primeira edição dele foi no começo de 2000, 2001. Esse é um jogo onde onde seus personagens se interpretam crianças, que vão de 6 a 12 anos e elas são assombradas e assoladas por monstros que vêm de um lugar chamado Closet Land, a Terra do Armário, né? Basicamente, imagina o seguinte, quando eu explico pro pessoal, assim, eu falo assim, imagina um Monstros S.A., mas uma versão dark e sombria e cujos aspectos principais daquele mundo são os 7 pecados capitais, né? Então, tanto que ele fala, o Little Fears é um jogo de terror infantil. Você monta uma criança e ela vai ter que enfrentar os monstros que vêm dessa Armariolândia. Mas por que estamos falando disso, hein, Marcelo? Por quê? Então, porque o Little Fears... Não é como se ele fosse sair no Brasil, vai sair no Brasil, então. A Retropunk, a editora Retropunk, que já tem vários RPGs mais indie ou menos conhecidos publicados, ou então já em processo de publicação. Cuja licença deve ser mais barata, né? Com certeza, né? E acho que isso é uma grande vantagem, especialmente porque dá acesso ao público que não consegue falar nem ler inglês ainda, né? Ainda, né? Enfim, isso é um papo para outra hora. Mas enfim, isso não está na página da Retropunk ainda. Eles anunciaram na palestra que eles deram no World RPG Fest, uma convenção que rolou em Curitiba há uma semana atrás, que eles adquiriram a licença e que vão lançar em português o Little Fears aqui também. Então, para quem curte um jogo de terror com os personagens crianças, fica essa dica aí. A diferença foi o seguinte, é que eles vão lançar a segunda edição do Little Fears, que é a Nightmare Edition. A primeira edição, ela era bem dark, ela era bem pesada,
eu cheguei a passar mal de ler, porque você fala de abuso de crianças, a parte de negligência, também abuso sexual e um monte de coisas. Essa edição Nightmare Edition, parece que deu uma suavizada nessa parte, então as crianças do Nightmare Edition têm um pouco mais a ver com Goonies do que com crianças meio, assim, totalmente indefesas, como era o caso da primeira edição. Eu gostei dessa mudada da Nightmare Edition, porque eu conheço um jogo chamado Monsters and Other Nossa, eu não consigo falar. Childish. Monsters and Other Childish Things. Que é desse jeito, você tem um monstro, né? Existem horrores no mundo, mas cada criança, na verdade você pode jogar com duas modalidades. Cada criança pode ter um superpoder, que é horrendo, do tipo, a criança tem patas de aranha que saem das costas, ou a criança tem o olho, como é que chama aquele negócio dos ciganos, o olho do mal? O olho do mal. Que você amaldiçoa. Ou então a criança, tudo que ela desenhar aparece, só que fica, né, cara? Você desenha um monte de rato, então esses ratos vão ficar por lá. Tem essa versão e tem a versão em que você tem um monstro de imaginação, que ele pode encolher e ficar pequenininho ou pode ficar invisível, mas as aventuras são sempre de horror. Mas com essa ideia, com esse conceito de criança também, né? De você também ter algum poder pra reagir. Então eu achei legal a proposta da Nightmare Edition por causa disso, porque me lembra um pouco Monsters and Other Childish Things. Ok, né? Aliás, só retomando o começo da notícia, a Retropunk está trazendo realmente vários títulos alternativos aqui para o mercado nacional. Tem o 316 Carnage Among the Stars, que estão... Ah, não, aqui é só resenha, tá? Opa, errei, não é deles ainda. Mas tem o Fiasco. Não, mas é deles sim, não é deles, eles lançaram. Ficou 316 Carnificina entre as estrelas. Ah, tá certo, então errei, tá? O Rastro de Cthulhu, o Fiasco que eles vão lançar também, como você falou. O Savage Worlds é deles também, né? Savage Worlds eu não sei se saiu. Já saiu? Tá aqui no site Regras Pulp para Savage Worlds. Enfim, é só entrar no site da Retropunk que vocês vão conseguir ver com mais detalhes lá. portal.retropunk.net. Voltando agora pro mundo mainstream, falar de um suplemento para D&D que saiu do pessoal do Save vs Death. Pessoal assim, né? É um cara e ele conseguiu 2 pessoas para ajudá-lo. Save vs Death lançou gratuitamente o Fourth Core Armory. É trazer uns itens mágicos que são, assim, incríveis. Não é só uma espada mais 4, entendeu? São itens mágicos que tem... E também não é só ter um item mágico com uma história por trás. São coisas extraordinárias. Eles trazem coisas vintage do D&D. Como, por exemplo, itens com carga. Ou itens amaldiçoados, que é uma raridade na 4ª edição. E, assim, itens poderosíssimos com efeitos secundários. Itens que funcionam melhor quando o usuário morre. Umas coisas assim, sabe? Ah, entendi. É muito legal. É pra quem é saudosista da maneira como se jogava o D&Dzinho ou o AD&D, vale a pena. Particularmente porque é de graça, né, cara? Então acho que não tem motivo, se você joga D&D, não tem motivo pra você não baixar. No site do Save vs Death. Falando de coisas gratuitas... Vamos para o Chronicles of Arax. Chronicles of Arax. Arax. O nome gostou de falar em Arax. O que você tá jogando? Tô jogando Arax. Uma ideia nova sobre jogos, sobre aventura solo, que você pode jogar sozinho, sem precisar de mestre nem nada. Você monta a sua fichinha do personagem, caminha pela aventura e você chega até o final, se você conseguir, é claro, né? E se você não fizer como eu fazia no tempo que eu lia os livros da Marcus Saraiva, né, que eu trapaceava, não jogava, ficava só lendo mesmo. E não montava a ficha do personagem. Eu tenho um amigo meu chamado Marcelo, que ele fazia ficha, jogava, se ele morria, ele começava o livro de novo, não é verdade, Marcelo? Não começava a ler de novo. Eu voltava no combate e lutava de novo até ganhar. Eu achava divertido aquilo. Quando eu me dei conta de que eu não precisava fazer isso, foi quando eu estava lendo um livro, acho que até tem ele aqui em algum lugar. Não tá aqui, tá no quarto. É o... Caramba, Templo do Terror? Não é Templo do Terror, como é que chama aquele? Enfim, algum deles. É um desses, são todos iguais, são todos títulos genéricos, Deserto da Desolação, Templo do Terror, Dungeon do Desafio, é tudo... Esses nomes bem oitentoides, né? E eu tava jogando no ônibus, viajando, na viagem de 4 horas, e aí que eu me dei conta, falei, caramba, como é que eu vou jogar os dados? Então eu comecei a ganhar todo o combate, entendeu? Foi quando eu parei com isso. Eu chegava no combate e eu ganhava. Você não precisava nem batalhar, você já ganhava, né? Mas eu perdi um pouco a graça. Eu gostava da emoção de, nossa, tô só com um ponto de vida, vou ter que fugir do próximo combate, sabe? Eu gostava disso.
A adrenalina um pouco maior. Mas enfim, qual que é a diferença? Esse modelo do livro-jogo era nos anos 80. Qual que é a diferença, então, quais são as diferenças do Chronicles of Erex? Ele tem Chronicles of Erex. Ele tem uma pitada um pouco daquele app, aquele aplicativo para o Facebook, que é o D&D Tiny Adventures. Que infelizmente não existe mais, que é uma pena, porque o único motivo de eu estar no Facebook era aquele aplicativo. Pois é. Você começava a fazer aventuras com o seu personagem e passava por várias situações que eram aleatórias. O Chronicles of Erex é o seguinte, ele tem um sistema, você monta o seu personagem, tem vários atributos, e basicamente o sistema é assim, quanto maior o tipo de dado, então mais poderoso ele é. Então um personagem com um atributo em D4 é mais fraco com aquele personagem com o mesmo atributo em D8, por exemplo. O Chronicles of Erex, ele tem o seguinte, você vai... Todos os encontros da aventura, você não tem um mapa para seguir, mas todos os encontros são aleatórios. Basicamente, a aventura tem 20 encontros, pode ter mais ou pode ter menos. Como é que você vai passando de um encontro para o outro? Você pega um D10 e você joga o dado. Então, dê o número, por exemplo, no encontro número 8, eu vou no encontro 8 e resolvo ele. Está lá no manualzinho. Depois, a cada jogada que eu faço, a cada turno que eu passo no jogo, eu adiciono mais um, para poder pegar os encontros posteriores. Então, se eu estou, por exemplo, no meu quinto round de jogo e tiro 9, então eu vou lá para o encontro 14, coisa que eu não conseguia fazer no começo do jogo. Entendi. Certo? Uhum. Então, são 20 encontros, você vai passar por alguns encontros assim até chegar no último chefe, né, que é o encontro mais difícil, que é o encontro número 20. Esse livro do Chronicles of Erex, ele é gratuito, está disponível na net, tem só 17 páginas, mas como que a editora está pensando em ganhar dinheiro com ele? Lançando os módulos extras de aventuras. E cada aventura extra que você compra custa $1. Então vale muito a pena comprar e conhecer também. Nossa, caramba, é muito barato. Caríssimo, né? Absurdo de caro. É bom para aqueles momentos em que tem uma nevasca lá fora, você está preso dentro de casa, enchente, ameaça de explosão nuclear no reator perto de casa, e você pode ficar em casa jogando, né? Ou uma coisa um pouco mais prosaica, tipo falta de energia, que aconteceu hoje, né, Marcelo? Verdade, eu fiquei meia hora sem energia aqui. Tô mexendo na rua, né? Não caiu energia ainda não. Aí ainda, né? Não, aqui ainda não, mas assim... É que eu e o Marcelo nós somos quase vizinhos, né? Então achei estranho não ter caído nada aqui. Porque lá. Eles estão mexendo na sua rua, né? Que é a minha rua de trás. É interessante ter caído aqui e não ter caído aí, mas enfim. Enfim, vale... A dica para quem quiser conhecer o Chronicles of Erex conheça, que é legal. Talvez, aí ainda tem que analisar o sistema um pouco mais a fundo, mas essas aventuras esses módulos que eles vendem, você talvez possa até usar, se você é um GM, um DM ou um narrador, para montar uma aventura meio no improviso com o seu grupo também. Eu creio que ele consegue ser usado como um sisteminha básico. Não vi ainda mais a fundo, mas eu creio que a possibilidade existe. Saquei. Vamos falar agora de card games e board games, começando pelo card game de Jornada nas Estrelas, a nova geração. A WizKids tá para lançar, já tem até o preço, na verdade, vai sair no verão americano, o Star Trek Deck Building Game. O que é um Deck Building Game? É diferente do Magic. No Magic você compra e monta a sua própria mão. Um Deck Building Game são aqueles jogos tipo Illuminati, que você põe as cartas na mesa e aí você vai pegando as cartas e construindo a sua mão, né? Ou construindo a sua área ali. Esse é baseado em Jornada nas Estrelas da Nova Geração. Foi o que mais me chamou a atenção, porque tá na moda falar só do Star Trek 11, né? Do filme Star Trek. E as ilustrações são lindas, dá pra ver no site da ICV2, algumas ilustrações, as cartas são muito bonitas. Vai ter o deck básico, com tudo que você precisa para jogar, mas vão ter acessórios também. O deck básico vai ter 300 cartas, então não é pouca coisa não. E o foco do jogo, o que tá se especulando, porque tudo que a WizKids falou é que vai lançar, né? Tá se especulando que não seja um jogo focado em combate, mas focado em soluções diplomáticas ou de inteligência, utilizando o baralho. Porque não tem motivo deles pegarem a nova geração especificamente se for pra dar porrada, sabe? Existem séries mais de ação. A nova geração não se prestava a isso também. Exatamente. A nova geração era sobre diplomacia e filosofia e resolver as coisas com inteligência, né? E não na porrada. Outras séries tinham esse foco. A nova geração não. Então, esse jogo eu mal posso esperar pra sair e pra ver quanto é que vai custar pra importar pro Brasil. Porque... deve sair na casa dos $150 pra chegar aqui, né? O preço de tabela dele, que é o MSRP, né?
$39,99. Então, nos Estados Unidos já não é barato, né? Vamos ver quanto é que vai. Porque card game... 300 cartas, assim, talvez a caixa tenha um pouco mais de coisa, talvez tenha peças aqui, mas não fala nada. Não fala nada. Fala assim, 300 cartas e acessórios, né? Então, quais acessórios vão ser, não sabemos. Se tem um tabuleiro, alguma coisa do gênero, não sabemos ainda. E eu gosto desses jogos que não são colecionáveis, sabe? Que não me obriga a ficar comprando booster depois de booster, depois de booster. Você compra aqueles lá, depois sai uma expansão Illuminati, por exemplo, tem expansões. Mas você não precisa, se tiver só a caixa do Illuminati, você joga. O problema de importar esses jogos é que se cair na malha fina, card game eu acho que é considerado jogo de azar, né, cara? Então é 100% de imposto. Teve essa controvérsia um tempo atrás, não sei como é que tá isso aí. Mas é bom não arriscar, né? Quando eu for lá eu compro. Tá certo. Muito bem. Já que falamos em cartas e acessórios e coisas que nós não sabemos o que vinha na caixa, né, a Paizo e a WizKids estão anunciando uma nova linha de miniaturas. Pois era o que faltava, né? Literalmente era o que faltava. Desde que a Wizards of the Coast anunciou que não ia mais produzir as miniaturas de plástico pré-pintadas, ficou um vácuo, né? Você tem as miniaturas de metal da Reaper Miniatures, por exemplo, da Goodman Games, que são lindas, lindas, lindas. Só que elas são de metal. Maravilhosas. Só que elas são de metal e não são pintadas. Tava faltando essa versão mais barata, relativamente falando, das miniaturas de plástico feitas na China e já pintadas, né? Essa versão chinesa das miniaturas. Então a Paizo fechou um acordo com o WizKids para produzir miniaturas de plástico pré-pintadas para a caixa, a gente anunciou no último VTT News, aquela caixa de Beginner Box, né? Do Pathfinder. E assim, cara, Pathfinder é D20 e D20 usa grid quadrado e as miniaturas são redondas. Então, vão ser miniaturas pro D&D, sabe? Você vai poder, se eles lançarem, além de lançar para as caixas, né, para a caixa de beginners, você começar a lançar boosters, vai ser ótimo para quem joga D&D, não só para quem joga Pathfinder. E a WizKids tem um know-how de produção de miniatura de quase uma década, se não for mais de uma década, né? Desde que eles tinham os jogos que eram deles, os Cliques, né? Então eu mal posso esperar para ver a qualidade e o preço também, e se eles vão lançar para além da Beginner Box do Pathfinder. Hero Clicks, Dungeon Clicks, teve mais algum? Nossa, teve um monte. Também? Não, um monte. São dezenas de séries. Teve muita coisa. Battletech também usava o Clicks. Teve de Hellboy, teve uma série de jogos de terror que tinha Hellraiser, tinha Freddy Krueger, tem de tudo quanto é jeito. E cada um tem um conjunto de regras um pouco diferente. E o Clicks era uma coisa muito prática, sabe? A sua miniatura mudava de status assim na mesa mesmo e você não precisava ficar consultando tabela. E não precisava de mapa. Você não jogava com mapa. Vinha uma fitinha, uma fitinha molinha que você media as polegadas de distância. Eu acho que tinha um deles que era com mapa. Eu não lembro se era eu acho que o HeroClix era com mapa quadrado. Não, você podia comprar o mapa ou a dungeon. Eles tinham uma dungeon tipo do Orvan Forge. É do Orvan Forge que chama? Aquelas dungeons caríssimas. 3D, assim, de plástico. Não vou saber. Agora de cabeça. Eles tinham também daquele jeito, mas você não precisava, não. Podia usar o mapa com grid, mas não era necessário. Não era... Agora, tem um outro jogo de tabuleiro que... Essa notícia já não é mais tão nova assim, ela tá meio morna, mas vamos noticiar assim mesmo, por causa do pessoal que escuta videogames, escuta podcast videogames, escuta o God Mode. Tá pra sair, se é que já não saiu agora, o board game de Gears of War. Gears of War é uma série exclusiva de consoles, né, Xbox e PlayStation 3, saiu o board game, é daquele tipo de board game que vem com as miniaturas sem pintar e o mapa montável, tipo os jogos de tabuleiro da Wizards of the Coast, que você vai colocando os mapas e encaixando assim tipo como se fossem as peças do mapa, né, e vai andando assim. Você vai explorando o lugar. Então basicamente é tudo que eu sei, porque é o tipo de coisa que não vai vir pro Brasil, mas se vier também, neguinho vende por R$350 no Mercado Livre, que é um absurdo, mas... Ele comprou por $25, né? E é interessante esse caminho inverso, né, cara? Um jogo de videogame 3D para aparelhos que usam DVD e Blu-ray, e aí sai uma versão analógica, sai uma versão de jogo de tabuleiro. Eu acho isso muito legal. É que isso aí você vai afunilando cada vez mais o mercado, né? Quando você tem um jogo eletrônico, ele é muito mais fácil de ser adquirido, muito mais cômodo de ser adquirido, e você pode jogar sozinho. Agora, para você pegar um jogo de tabuleiro e jogar, você primeiro de tudo tem que ter amigos, né? E muitas vezes as pessoas não têm, sabe? Os amigos vão longe.
Muito bem, esse é o fim das notícias, não o fim das notícias do mundo, elas continuarão existindo, é o fim das notícias deste episódio do VTT News. Vamos para os recados. Já que o mundo não acabou no sábado passado, como pregava aquela seita, então não é o fim das notícias ainda. Não, mas vai acabar em outubro, ele foi reagendado. O fim do mundo foi reagendado. O fim do mundo foi reagendado. Pois é. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos ouvintes que lá no fórum do TPK Brasil sugeriram nomes pro VTT News. A gente vai ficar com o VTT News mesmo. Eu acho que pegou, né? É um nome óbvio, fácil de falar, de reconhecimento imediato, né? É já utilizando uma marca já consolidada no mercado. Então vai ficar VTT News mesmo. Mas obrigado pelas sugestões, muito obrigado pelas sugestões. E, por último, para encerrar esta edição do VTT News, eu quero pedir aos ouvintes para participarem da pesquisa de público da Terceira Terra. Há uns 2 anos atrás, eu pedi para os ouvintes participarem de uma pesquisa de público, mas era do rpgpodcasts.com, era uma pesquisa de público que envolvia todos os podcasts daquela rede. Essa pesquisa de agora é só para a Terceira Terra e só dos ouvintes da Terceira Terra. Eu gostaria que nossos ouvintes participassem dessa pesquisa. É aquele tipo de pesquisa com 10 perguntas e tudo de clicar sim, não, talvez. Vai levar 30 segundos para você responder. Eu mesmo fiz a pesquisa para ver como é que ela era. Tá tudo em inglês, mas são perguntas fáceis de entender e respostas fáceis de entender. Só tem uma coisa que você tem que prestar atenção. A pergunta 2 ou 3, ela fala da renda de casa, na renda da família. Familiar. Aquilo é anual e tá em dólar, mas ignorem a parte do dólar. Pense naquele valor como em real. Só vejam a renda anual, tá? Vejam aí quanto, se você mora com seus pais, quanto seus pais ganham por mês, multiplica por 12. Se você mora com sua mulher, pega quanto você e sua mulher ganham por mês, multiplica por 12 e coloca lá. Ignora que é em dólar. Vamos estabelecer que é em real. Quando eu olhar aqueles valores, que vai dar assim, tantos por cento da população tá nesse nível de renda. Da população, né? Dos ouvintes nesse nível de renda. Tantos por cento tá naquele... Da população que ouve o VTT, que acessa os podcasts da Terceira Terra. Vale lembrar que não tem momento algum que você vai colocar seu nome e endereço de e-mail. É completamente anônima. Nem o Blueberry, que é o serviço que eu estou usando para fazer essa pesquisa, que é o nosso serviço de podcast, né? Que transmite nossos MP3. Nem eles ficam sabendo essa informação. Não salve IP, não salve nada. É uma pesquisa anônima que eu quero saber informações, mais detalhes sobre esse recorte populacional. As informações demográficas que a gente tem. Exatamente. Então, por favor, respondam. Se você tem amigos que ouvem, pede para eles responderem. Se você baixa o MP3 e distribui para o seu grupo, pede para eles entrarem e responderem. O link da pesquisa é um quadradinho que está lá no canto superior direito, logo do lado do logotipo da Terceira Terra, do lado do logotipo do Book Depository. Vai levar 30 segundos para você responder. Se todos os nossos ouvintes responderem, eu vou ter uma ideia muito mais precisa de quem são nossos ouvintes. E podemos adaptar os nossos podcasts e o site, esse tipo de coisa, e aí promoções em direção a melhor atender aos nossos ouvintes. E é isso. Ficamos por aqui com mais um VTT News. Voltamos semana que vem ou oportunamente, quando houver notícias suficientes e interessantes o suficiente para contarmos para vocês, ouvintes. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Ivar. Desligando Comunicações. Até a próxima! Tchau! Aqui fala 20 passos. É uma cuspida. Nossa, meu telefone tá vibrando, que absurdo. Acabei de ver passou uma abelha aí. Que susto! Celular maldito. Isso é pra mostrar pros ouvintes que não tem edição nesse negócio, né? É mesmo, não tem edição, eu esqueci. Onde é que eu tava? Ah, sim.